Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias aqui na TV Assembleia. E como sempre, trazemos assuntos importantes, informações que são fundamentais para toda a população, seja na área de saúde, na política, enfim. E hoje vamos falar sobre ortodontia e a campanha Julho Laranja. Nosso convidado é o ortodontista, cirurgião dentista Lucas Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Café, Lucas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Já é o segundo ano que eu venho aqui dar uma entrevista sobre o Julho Laranja. E, como você já falou, eu sou ortodontista, né? Mestre em odontologia integrada. E a minha missão há anos é transformar vidas e não só transformar sorrisos, né? E é a mesma coisa da campanha do Julho Laranja. O Julho Laranja veio não só transformar sorrisos, mas transformar vidas, né? Que é uma campanha de conscientização em relação ao tratamento ortodôntico precoce. E a gente, quando fala em ortodontia, geralmente a gente pensa na estética, não é? Corrigir aquele dentinho que está torto, mas ele vai além disso. É uma prevenção que, para crianças e adolescentes, lá na frente vai trazer um resultado muito positivo. Quais seriam os benefícios? Na verdade, a população ela acha que o aparelho ele vem para ser um meio ali estético, mas não. O aparelho ele vem para transformar e dar uma funcionalidade melhor para a pessoa, né? Porque vai mudar a fala, né? Pode transformar a mastigação do paciente, pode melhorar o contato, a sua autoestima. Então a gente tem que estar antenado, né, a isso. O aparelho não é só estético, ele também transforma essa sua funcionalidade. Traz esse benefício, né? E você fala de mastigação, e aí uma mastigação que ela não é feita da maneira correta, ele traz prejuízos para o corpo de modo geral, não é? Porque a mastigação é aquele primeiro contato que se tem com o alimento. Se ele não é bem mastigado, ele, quando é ingerido, ele pode causar, né, algum problema de saúde. E aí, quanto mais cedo, né, você ter esse cuidado com seu filho, com algum jovem da família, melhor. Qual seria a idade correta para iniciar esse cuidado? A idade correta é a partir dos 5, 6 anos. Já? Isso. Bem cedo, né? Essa semana eu até conversei com uma amiga minha, né, em um aniversário, e ela, Lucas, a minha filha está querendo colocar aparelho, mas ela só tem 9 anos. Aí eu marquei uma avaliação com ela e aí expliquei para a mãe, né? Naquele exato momento também eu fiz uma explicação, mas foi uma explicação breve. Que a gente realmente precisa ter uma consulta ali a partir dos 5, 6 anos. Ou quando o paciente, a criança, já está com todos os dentes de leite, que a gente chama dentes descidos, né? Para verificar como foi que esses dentes nasceram, a posição, se tem espaço suficiente, entendeu? Então a gente precisa realmente fazer uma avaliação completa. E como você falou em relação à mastigação, a gente hoje em dia trabalha a interdisciplinaridade, né? Que no caso não é só a odontologia. A gente tem a odontologia, a gente também tem a parte da fonoaudiologia, otorrino também é muito importante, entendeu? E também, dentro da odontologia, a gente também precisa do odontopediatra. O odontopediatra, ele vai estar avaliando a criança, sua saúde bucal. O ortodontista vai avaliar osso, mastigação e os dentes. O otorrino, ele já vai verificar em relação à obstrução nasal, se tiver, né? E a parte todo um funcionamento, não é? Da face, aqui nessa área da face, mas que vai ter como consequência o restante do organismo. Porque a gente, quando a criança naquela fase, há muito a preocupação com a higiene bucal, que é lógico, né, gente? A higiene bucal é essencial em todas as fases da vida, não é? Mas o primeiro contato, quando está nascendo o dentinho, a preocupação dos pais é, né, manter uma boca saudável, então leva no odontopediatra para verificar isso. Mas a questão do aparelho, a partir dos 5 anos, para mim, pelo menos, é novidade, eu acho que para muita gente também. Na verdade, a consulta com o ortodontista a partir dos 5, 6 anos é de fundamental importância, porque ele já vai investigar. Não é que ele já vai colocar o aparelho, ele já vai verificar em relação à mastigação, em relação à posição do dente. E os pais, eles precisam estar atentos a alguns sinais, né? Se a criança ela ronca,
se a criança não está dormindo direito, se a criança tem uma mordida cruzada, uma mordida aberta. A gente precisa avaliar todos esses aspectos, porque aí vão intensificar para que aquela criança ela vá à consulta o quanto antes. E o sono é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, não é? Mas e aí, passou daquela fase já de prevenção, é mais complicado o tratamento? Quando eu digo passou da fase de prevenção, assim, 13, 14 anos, 15 anos, é mais complicado o ajuste se você começa somente a cuidar nesse período, nessa fase? Exatamente. Por quê? Porque a gente já não vai ter a prevenção, a gente vai ter a correção. Então o tratamento ele vai ser mais longo e financeiramente o custo vai ser mais elevado. Porque quanto antes a gente começar a tratar, mais barato vai ser o tratamento, mais em conta vai ser aquele tratamento, entendeu? E aí, então, assim, quando você fala de custos hoje, em média, um aparelho, um acompanhamento hoje, assim, para um adolescente que não teve o acesso à prevenção, quanto que está custando hoje? Em relação a custos, o aparelho em si, na verdade, são vários tipos de aparelho. Depende da pessoa, Exatamente, né? porque tem aqueles aparelhos que são fixos, os aparelhos móveis, aqueles aparelhos que vão lá no céu da boca para expandir o palato, quando o paciente ele tem o palato fechadinho, então a gente tem que colocar um aparelho no céu da boca. Então, não tem como eu falar um valor. Depende entendeu? do paciente, né? Isso, vai depender. A gente precisa realmente fazer uma avaliação e traçar um plano de tratamento para aquele paciente específico. Isso influencia também na duração do uso, né? A gente sabe que evoluiu muito, hoje tem aparelho ortodôntico de todos os tipos, é aquele que é só utilizado também para dormir, né? Para dar uma... e para resolver a questão da estética, mas assim, principalmente mesmo a saúde, porque, por exemplo, eu não sou especialista da área, mas eu vejo muita gente, eu escuto muita gente falando sobre uma mordida ruim que traz uma enxaqueca e depois ela descobre que é porque faltou esse tipo de tratamento, de prevenção. E aí a campanha vem justamente para chamar a atenção para que não haja esse sofrimento, não é? Exatamente, a campanha ela veio para intensificar o conhecimento em relação ao tratamento preventivo, né, desde cedo, com os pais, né, irresponsáveis, porque às vezes a criança ela não é cuidada pelos pais, tem algum responsável, alguma tia, alguma avó, então realmente veio intensificando. E a partir de 2017 que começou essa campanha, né, e de lá para cá evoluiu bastante. Quase 10 anos. Quase 10 né? anos, evoluiu muito, porque também já começou a intensificação nas escolas. Ah, ótimo. Que é muito importante, entendeu? Nas escolas, nas entrevistas, já fizeram pesquisas relacionadas ao assunto, porque é um tema muito importante e que vai agregar e vai melhorar a vida dessas pessoas futuramente. Principalmente financeiramente, porque como a gente falou, o tratamento é muito mais caro depois que, né, já está numa fase em que precisa somente da correção e não da prevenção. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o Café com Notícias para falar sobre a campanha Julho Laranja. Não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias. Eu converso com o ortodontista Lucas Leonardo. Ele veio falar sobre uma campanha que é super importante, que há quase 10 anos conscientiza a população sobre a importância da prevenção ortodôntica, não é? Ou seja, o cuidado com os dentes antes que o adolescente, a criança, chegue numa faixa etária que precisa usar o aparelho, para corrigir uma mordida, não é? Para evitar problemas de saúde. E aí, no caso, como o Dr. Lucas falou, é um pouco mais complicado, não é? Mais difícil. E essa campanha também tem chegado às escolas, não é? E que isso é um benefício também para essas pessoas que às vezes nem têm muito acesso aos tratamentos de prevenção, não é? Isso. No setor público, a gente tem o programa Saúde na Escola, onde médicos, dentistas, psicólogos vão realmente atender, fazer uma avaliação daquelas crianças. E através dessa avaliação, eles encaminham para algum setor público, né, como o Centro de Especialidades Odontológicas Sorri, que tem o ortodontista e que vai fazer essa avaliação ortodôntica, né, nesse paciente, para verificar como vai ser o plano de tratamento desse paciente em específico.
E é muito importante, porque antigamente não tinha. Sim. Né? Porque a gente tem a atenção primária e a atenção primária que vai nas escolas. E aí, já Sorri, a gente já faz o encaminhamento e tem um especialista lá para atender essa criança. Esse cuidado com os dentes, assim, essa educação, né, de cuidado com os dentes, pode não parecer, mas é algo muito recente. Culturalmente não havia muito cuidado. É só você observar em gerações anteriores, não é? Porque não era, assim, uma prioridade. Na medida que a saúde, a tecnologia vai avançando, os estudos, né, científicos vão surgindo, aí se percebe o quanto é necessário ter esse cuidado com a saúde bucal. E é lógico, tem que estender, né, tem que ter política pública para alcançar toda a população. E aí você é uma voz, não é, da campanha Júlio Laranja aqui. Estou vendo também que é um empreendedor, né, tem um trabalho também oferece produtos, não é? O produtos com acesso melhor, né? Financeiramente eu falo, inclusive, para a população. Como é que é esse trabalho? Desde o ano passado eu venho desenvolvendo um aparelho, né? Desenvolvendo, eu digo, a marca. O aparelho a gente já vem estudando há alguns anos. Aí a gente desenvolveu essa marca, que é a Impialine, que é aquele aparelho transparente, né? Quase invisível, onde a gente consegue transformar ali o sorriso do paciente sem que tenha aquele aparelho metálico, né, que muitas vezes machuca o paciente. Então, já é uma opção para o paciente estar utilizando um tratamento mais confortável, porque o paciente ele também pode tirar o aparelho durante as refeições, durante a higienização, que com o metálico vai incomodar bastante. Então, nós desenvolvemos, né, eu e a doutora Ana Luísa Barros, essa marca de alinhador, a Impialine, para facilitar realmente o tratamento do paciente. E aí é ideal também para a criança, não é? Porque a criança realmente deve se incomodar bastante, não é, com o uso desse aparelho. Você fala, quando a gente fala sobre criança, e aí eu vou repetir para tirar mais uma dúvida. Nesse momento, a partir dos 6 anos, 5 anos de idade, que vai lá para tentar descobrir já se ali para os próximos anos ela vai precisar utilizar o aparelho, que é um trabalho de prevenção, mas de fato o uso do aparelho começa a partir de que idade? O uso do aparelho ele pode ser iniciado quando o paciente ele já tem ali os dentes, iniciando os dentes permanentes, né? Antes disso, a gente já consegue fazer algumas alterações na mordida do paciente, utilizar algumas técnicas para melhorar. Vamos dizer, às vezes o paciente ele possui os dentes muito colados um no outro, não consegue erupcionar, que é nascer. A gente consegue utilizar técnicas para abrir espaço, entendeu? Já antes realmente do permanente. O que a gente precisa? A gente precisa preparar o ambiente para o permanente erupcionar da forma correta. Certo. E Lucas, como é que faz para conhecer mais sobre esse trabalho, conhecer mais sobre a campanha Júlio Laranja? Tem algum perfil com mais informações e de acesso até para falar com você, para tirar alguma dúvida? Tem o meu Instagram, Dr. Lucas Leonardo, e eu criei um Instagram, Doutor Responde. Lá, ótimo, legal. Isso, aí lá eu explico tudo em relação à parte odontológica. E esses últimos vídeos foram todos sobre o Júlio Laranja, que é para melhorar, né, essa intensificação em relação ao conhecimento da ortodontia preventiva, que é a marca do Júlio Laranja. E aí que vocês que têm esses encaminhamentos para a rede pública, hoje vocês conseguem constatar qual que é a maior dificuldade no acesso a esses serviços de prevenção na população? O que a gente observa ainda? Que muita gente, eu falo em relação ao dentista clínico geral, eles ainda não encaminham para a atenção especializada, né? Porque eles mesmos às vezes podem não conhecer que temos realmente aqui no Maranhão uma atenção especializada, que é o Centro de Especialidades Sorri, que lá possui um ortodontista que irá traçar todo o plano de tratamento do paciente. É isso aí. Aí a gente fica com aquela velha máxima, né? Prevenir é melhor do que remediar. Eu queria te agradecer a presença no Café com Notícias. Você está convidado quando tiver mais novidades, porque o cuidado com a saúde, de modo geral, inclusive saúde bucal, é essencial para a vida da gente. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cuidar antes é ter uma saúde depois, entendeu? Então, se a gente prevenir antes, a gente não vai precisar corrigir depois, gastar muito depois. Muito obrigado. Eu trouxe um presente aqui. Ok, obrigada também. Obrigada, gente. Gente, qualquer coisa, entre em contato, tira dúvidas com o Doutor Responde, né? Dr. Lucas Leonardo também no Instagram. Tá joia? Obrigada. Obrigada a vocês também, gente, pela audiência. Até nosso próximo encontro.